1 Coríntios, capítulo 9, nós vamos ler o verso 25. Quem achou diz amém. 1 Coríntios 9, 25, eu vou ler com vocês ali. Todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles os fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Amém. É só esse versículo. O texto original vai trazer a expressão atleta. Isso me chamou muita atenção quando eu estava lendo esse texto. O original vai dizer, todo atleta ele se domina. Talvez algumas versões já tenham essa palavra atualizada. Quantos tem atleta escrito ali? Alguns têm a palavra atleta. Para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Esse texto saltou aos meus olhos, principalmente nas palavras de tudo se abstém. Alguns vão falar a palavra disciplina, porque esse ano começou um pouco diferente para mim do que os demais anos. Todo ano a gente começa aquela expectativa, esse ano eu vou emagrecer, né? Esse ano eu vou emagrecer, eu sei que não estou sozinho nessa, tem um monte de gente que fez esse projeto, a irmã Sandra tem falado comigo, né? E é isso aí, tomei a decisão, só que às vezes o tempo vai passando e a nossa rotina não permite isso, né? Então esse ano eu tomei uma atitude muito doida e arriscada. Minha esposa faz aniversário dia 21 de maio, eu falei para ela, porque ela tem me cobrado isso, eu falei para ela, então o meu presente de aniversário para você esse ano vai ser perder 15 quilos até maio. Vocês oram por mim e torçam por mim, né? Alguns dizem que eu fiz voto de tolo, né? Mas vamos lá, estamos na pegada. E eu fui incentivado no Doe Suas Férias, fui muito incentivado a isso no Doe Suas Férias, porque era dia 5, 6, até tinha culto aqui, era uma quinta-feira, a primeira quinta-feira do ano. Eu estava lá, Doe Suas Férias, não em Curitibanos, mas lá em Joaçaba com os jovens. Estava com o pastor Everton no trabalho com a melhor idade. Então, tinha alguns velhinhos que eles tinham que buscar na casa, para o trabalho que eles estavam fazendo de evangelização. Bem fantástico o trabalho. Daí eu estava lá na recepção junto com o pastor Everton, e daí um dos nossos alunos tinha buscado um senhor de idade, por volta dos 80 anos, senhor simpático, saiu do carro, cabelo branquinho já, eu fui também muito simpático recebê-lo, né? Eu falei, bem-vindo meu amigo, que alegria ter você aqui. Ele olhou para mim com um sorriso e disse, pois é, você está em guerra, né? Na hora eu pensei, pô, eu sou pastor, né? Guerra espiritual, eu falei, olha, estamos sempre em guerra, mas ele olhou para mim e disse, guerra com a balança. Eu ri com ele, né, no momento, mas depois que eu entrei no carro, eu falei, mas que velhinho ousado, guerra com a balança, eu falei, não, eu preciso realmente manter o meu propósito, né? O velhinho nem me conhece, me tirando desse jeito, então eu tomei uma decisão, e daí uma das decisões foi que eu ia começar a fazer alguma coisa, então eu estou acordando 1 hora mais cedo todo dia, e coloquei ali uma disciplina, né? Todo dia eu estou lá correndo no Ramiro, andando no Ramiro, fazendo exercício, pelo menos 45 minutos a 1 hora todo dia, e estou há 20 dias, já nesse propósito, de maneira ininterrupta, estou lá, estou firme. Tem alguns companheiros que eu vi lá depois das 7, não vi mais, né, Gelson? Não te vi mais lá, eu acho que desanimou, né? Mas enfim, a partir desse momento, eu nunca tinha feito isso, exercício assim, né, contínuo. Então, eu percebi algumas coisas que se aplicam muito à nossa realidade, porque nós não somos atletas do corpo, né, de correr, alguns são, mas nós todos estamos numa maratona, nós todos queremos chegar a algum lugar, e nós todos vamos ter algumas dificuldades que foi apresentando. Quando Paulo ele está escrevendo essa carta, ele está falando da realidade do povo daquela época, e ele escreve para os coríntios. Os coríntios, eles sempre foram grandes, digamos assim, rivais do pessoal de Atenas, tanto na área intelectual, as escolas de Atenas e as escolas filosóficas de Corinto, elas sempre se rivalizavam há 2.000 anos atrás, e também tinha os jogos de Atenas, você conhece o nome, chama Olimpíadas. Os jogos de Corinto se chamavam Jogos Istmicos. Só que depois das Olimpíadas, né, que aconteceu em Atenas, bombou e está até hoje aí, e a gente não ouve falar mais dos Jogos Istmicos de Corinto. Mas naquela época era muito forte. Alguns estudiosos, historiadores chegam a dizer
que os jogos de Corinto eram naquela época já mais forte que os de Atenas, para a gente ter uma ideia. As principais atividades do atleta naquela época, luta e a corrida, o atletismo. E, claro, para mim fazer esse sermão, eu estou só começando, né? São 20 dias. Eu consultei algumas pessoas com mais experiência, né? Tem um pastor amador que de vez em quando anda e corre, né? Eu me lembro que ano passado ele saiu daqui e foi parar lá no Koinonia, 15 quilômetros, 17 quilômetros, né? O pastor Ricardo está no pique. Mas nós temos outros especialistas, né? E eu consultei o professor Luiz. O professor Luiz é maratonista, né? O professor Luiz, sei que ele é ali da Fonte Fitness, né? E já fez algumas maratonas, Chicago, Berlim, Jerusalém, recentemente, né? O homem entende. Temos alguns corredores, ele e a Cleide, a esposa dele, que eu tive o prazer de fazer o casamento, eles estão nessa. E eu mandei hoje umas perguntas para ele e ele me respondeu. E é interessante que, observando esse texto, e a minha pequena experiência de gente com um largo conhecimento, eu pude observar algumas lições para a nossa vida nesse versículo, que nós precisamos levar muito a sério. E o tema dessa palavra é justamente orientações para a nossa maratona da vida e orientações para a nossa maratona do ano de 2020. Algumas coisas nós não podemos negligenciar. Primeira delas, eu coloquei aí, se você gosta de anotar, anote, por favor. Atenção com a respiração e a hidratação. Atenção com a sua respiração e a hidratação. Duas coisas essenciais que você precisa reparar. E eu comecei agora nesse processo de corrida e caminhada, observar que como a respiração, o ar que eu respiro influencia diretamente na minha pegada, no meu dinamismo, no meu potencial e, claro, a necessidade de se hidratar. Eu vi um vídeo de um maratonista e ele dizia que no dia que tem a maratona, ele chega a beber 9, 10 litros de água, precisa estar se hidratando. E no texto que o professor Luiz me mandou, ele colocou assim: ter uma capacidade cardiorrespiratória boa melhora a nossa qualidade de vida, tudo fica mais fácil de ser feito. Achei extremamente interessante isso. Coisas que muitas vezes a gente não repara, mas se nós queremos ter um potencial bem desenvolvido, se nós queremos o nosso melhor, nós precisamos cuidar dessas coisas. Respiração e hidratação, água. Eu estou falando de quê? De coisas essenciais para quem quer fazer um exercício, para quem quer continuar na maratona da vida. E claro, o nosso objetivo aqui não é falar de corpo porque eu sou amador nisso, mas o objetivo aqui é falar da nossa alma, da nossa espiritualidade. Então, a primeira orientação que você precisa entender, que não se deve negligenciar em hipótese nenhuma, você que quer concluir a sua maratona de vida, não dispense o essencial. E o essencial, você sabe, é Deus, a água da vida. Jesus é aquele que veio como homem, o Deus se encarnou, Deus encarnado em homem, e Jesus aqui, ele deixou algo bem claro para cada um de nós: mas buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Todos os dias eu encontro pessoas pedindo socorro, porque negligenciaram o básico, negligenciaram o essencial. O passo primordial, essencial da maratona da nossa vida é Deus, é um relacionamento com Deus, é amá-lo acima de todas as coisas. Isso não se pode negligenciar. Pastor, eu já sabia disso. Ok, mas eu vim aqui vos lembrá-lo. Todo começo de ano eu faço uma pregação nesse sentido, para tentar te alertar. Por quê? Porque é muito fácil a gente muitas vezes saber na teoria e na prática nós não realizarmos. Você precisa entender, o que muda a sua vida não é o que você sabe. O que muda a sua vida é o que você sabe e aplica e coloca em prática no dia a dia. Eu sabia já há muito tempo, a Sandra manda para mim vídeos o ano inteiro, né, ano passado, me cobrando e tal. Está preocupada com a saúde do pastor dela, e eu não fico bravo, eu gosto disso. Eu sabia das coisas, mas eu não tinha me posicionado ainda para tomar uma decisão. Na vida espiritual é a mesma coisa. Não adianta você saber que precisa de Deus, se você não buscá-lo todos os dias. Por isso,
Não esqueça o essencial. E claro, o segundo passo que está ligado com esse primeiro é a disciplina. A disciplina é essencial para quem deseja concluir a sua maratona. Nós precisamos usar a nossa inteligência, e quem sabe você precisa criar uma rotina, você precisa planejar isso. Jesus nos ensina a planejar. A Bíblia vai nos dizer que em certo momento Jesus fala para os seus discípulos, está registrado em Lucas 14 e 28, ele vai dizer assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta, calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-lo, pois se lançar alicerce e não for capaz de terminar, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. É preciso planejamento. Eu precisei reorganizar nesses dias toda a minha agenda, para mim conseguir 1 hora a mais na minha agenda para dar conta do recado. Eu falei, vou ter que replanejar ali a minha qualidade do sono, dormir bem, mas preciso dormir mais cedo, para acordar mais cedo e conseguir fazer essa caminhada que é o meu objetivo, que é ali como eu vou alcançar o alvo que eu estabeleci. A vida cristã é assim. Não adianta você ter uma teoria de amor pelo Senhor, se você não praticar diariamente o seu devocional, que vem da palavra devoção, você não vai crescer espiritualmente, e o essencial que você precisa para a sua caminhada não vai acontecer. Eu quero ensinar um novo verbo para você, não sei se existe no português, mas o verbo devocionar. Nós precisamos devocionar todos os dias, aplicar com devoção o nosso coração a pelo menos 2 coisas básicas: oração e meditação na palavra. Oração e meditação na palavra. É o nosso arroz e feijão, é o nosso beabá, são as coisas básicas da caminhada. Você sabe disso, você que está aqui frequentando todo ano e praticamente toda a pregação, eu aponto para esse alvo. A pergunta é: você está praticando? Seja disciplinado. Você precisa mudar a sua rotina, você precisa estabelecer um tempo de oração e um tempo de meditação na palavra. Ninguém consegue obedecer a palavra se não conhecer a palavra. Ninguém consegue conhecer a palavra se não se dedicar à palavra. Uma coisa vai puxando a outra, e você precisa aplicar o seu coração nas verdades eternas, se você deseja se purificar e viver um novo tempo e uma fase com o nosso Deus. É claro, a disciplina também fala de alguns cuidados que nós precisamos ter, e tanto o professor Ricardo quanto o professor Luiz, eles me passaram algumas coisas, a necessidade do cuidado com o corpo, e ali eles falaram de 2 coisas essenciais: precisa-se dormir bem, e o dormir bem tem fatores de coisa, é a alimentação antes de dormir, tem que cuidar. Os médicos falam eletrônico, 15 minutos antes de dormir vai comprometer a tua qualidade de sono, e a nossa geração é aquela que dorme com o celular na cara. Isso prejudica grandemente o nosso organismo e tira a qualidade do nosso sono. Os médicos dizem que o nosso corpo é inteligente. Olha só a maneira que Deus planejou o corpo. O corpo deitou, fechou os olhos ou está num ambiente escuro, o nosso organismo entende que é hora de relaxar por completo, porque é hora de dormir. Só que a nossa geração é uma geração que deita no quarto escuro. O organismo entende, é hora de dormir, mas de repente acende um clarão que é a tela do celular nos nossos olhos. E o nosso metabolismo fica confuso, consequentemente, uma geração que acorda mais cansado do que foi deitar. Então, para o corpo a gente precisa se disciplinar. Consequentemente, também, os 2 falaram para mim, a alimentação. Nós precisamos cuidar da alimentação. Tem que também equilibrar isso, não ingerir lixo. Eu gostei da ilustração do professor Luiz. Ele disse que o corpo é mais ou menos como um carro. Você bota um combustível de má qualidade, até vai andar, mas não vai desenvolver todo o seu potencial. O corpo é assim. Você ingere muito lixo, você vai sobreviver, mas daqui a pouco começam a aparecer os problemas. Você não está também vendo todo o seu potencial. São coisas que nós precisamos cuidar. Na alma é a mesma coisa. Você precisa disciplinar a sua alma. Primeiro, descanso. Como que descansa a alma? Lazer, sorrisos, abraços, relacionamentos saudáveis. Como que descansa a alma? Solitude, momento você com você para pensar na vida.
precisa de disciplina. E claro, quando nós falamos de coisas que poluem a nossa alma, assim como o corpo é poluído por alimento ruim, daí todo ano você ouve, né? Eu tenho falado, interrompa o lixo que entra na sua mente. São todos os dias, gente, deixa eu usar a expressão vomitando besteira na sua mente através da televisão, através de séries de Netflix, através de redes sociais, ou através do ambiente de trabalho, onde não se tem respeito, é sempre murmuração, é sempre mentira, é sempre calúnia, é sempre fofoca. Se você não coloca um bloqueio, não coloca limites, isso compromete totalmente a sua vida. E daí, o que vai acontecer? Você começa cheio de planos o ano, mas se você não se disciplinou e não filtrou as coisas que estão entrando na sua alma, pode ter certeza, você não vai dar conta do recado até o fim do ano. Então, se organize de uma maneira disciplinada para mudar aquilo que entra na sua vida, no teu coração, na sua alma, e aprenda a descansar a alma. Também no Senhor, relacionamentos, pessoas, lazer, sorrisos. Eu estou falando um português bem claro. Na sua agenda anual, você precisa ter dia de descanso. Na sua agenda anual, você precisa ter momento de férias. Na sua agenda anual, não pode só ser trabalho, só ativismo. Você tem que sair para jantar com quem você gosta. Você tem que fazer algo diferente com seus filhos. Vai acampar com eles, que seja no jardim, mas faz algo diferente. Isso alimenta a sua alma. Bota lá um jogo de tabuleiro, um banco imobiliário e joga com os teus filhos. Faça alguma coisa diferente. Porque se você viver nessa loucura que nossa sociedade te impõe a viver, porque o sistema é esse, o sistema de capitalismo extremo como nós vivemos, é cobrança, 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 cobrança em cima de você. Mas você precisa colocar limites nisso. Existe prioridade. Estou falando aqui no português as prioridades para você. Prioridade, Deus, você com você mesmo e sua família. Isso são prioridades. E depois vem outras coisas, como envolvimento com a igreja, servir as pessoas e tal. Mas se você inverte essas prioridades, você vai se comprometer. Então, seja disciplinado. É claro que para a gente ser disciplinado, a gente precisa dar um chute nas desculpas, né? E eu sempre dava um chute nas desculpas pelo exercício e pela alimentação. Desculpas que muitas vezes estão na nossa cultura e a gente acha tão engraçado, né? Frasezinhas como homem sem barriga é um homem sem história, né? Você já ouviu isso, né? Ou você é magro ou você é feliz. A gente tem que dar um chute nas desculpas. A gente precisa se posicionar, a gente precisa se disciplinar, a gente precisa fazer acontecer. Estou trazendo uma ideia do corpo para você aplicar na sua alma. Qual é as desculpas que você está dando porque não está orando? Porque não está lendo a Bíblia? Quais as desculpas que você está dando por não passar tempo em família? Por ter um momento de sorrisos com quem você ama? Alimentar a alma, pode ter certeza, é desculpa esfarrapada. E você precisa dissipar isso. Amém ou não amém? Vocês estão me olhando assustado, mas eu sei que a palavra está falando aos corações. Terceiro ponto, se você quiser anotar, aumente o esforço. Aumente o esforço. Várias pessoas eu vi ali no Ramiro, né? Não sei se é uma academia que tem, eles usam uma camisa que diz no pain, no gain, né? Sem pagar o preço, você não tem lucro, ou sem pagar, sem esforçar, sem a dor, você não tem ganho. E essa é uma verdade. O pessoal da academia ali, né? A Regina sabe disso, né? No pain, no gain. Tem que se esforçar. E quando a gente olha sobre isso, eu vou falar também de algumas experiências que eu tive neste dia, mas eu achei fantástica a frase de um maratonista. Ele disse assim: os maratonistas precisam entender que a dor, olha só, a dor faz parte do nosso uniforme de corrida. Vai ter dor, vai doer, vai se cansar. Era no terceiro ou quarto dia que eu estava fazendo as corridas e a caminhada, panturrilha doendo, né? A barriga do lado aqui doendo, e a gente tem que vencer a dor, tem que superar, mas a gente precisa entender que esse faz parte do processo que nós estamos vivendo. E assim, quem coloca-se num desafio, seja numa maratona ou outra coisa,
vai ter subida e vai ter descida, vai ter dia de chuva e vai ter dia de sol escaldante. A vida é assim, a vida cristã é assim, a maratona cristã é assim. Por favor, não se iluda com o discurso que é pregado numa televisão, aí onde você liga a televisão e tem alguém que está como um pastor, dizendo, vem para Jesus, e a sua vida vai ser perfeita. Vem para Jesus e você vai ficar rico. Vem para Jesus e você vai andar com o carro do ano. Vem para Jesus e você vai ter uma mansão na praia. Gente, isso não é evangelho, né? Nada contra você ter, nada contra. Mas o vir para Jesus é muito além disso, é muito mais de coisas palpáveis. É certeza de salvação, é esperança real na existência, é capacidade de desenvolvermos o nosso potencial em todas as áreas. O evangelho é muito além disso. E pode ter certeza, vida cristã também é uma vida com adversidades, viu? O próprio Jesus, ele disse, no mundo tereis aflições, mas vamos desanimar? Não, tenho de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que é que Jesus está vindo, gente? Jesus está dizendo, olha para mim, eu já corri essa maratona, sei que não é fácil, vai dar cãibra, vai doer, vai ter sol escaldante, vai ter subida árdua, mas tem de bom ânimo, vai dar certo se você perseverar. Provérbios 24:10 diz, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então, se posicione se esforçando, e vai ter muitos dias que você vai ter que ter um esforço extra, porque alguém vai apontar para você e vai te desanimar. Vai ter dia que algo vai acontecer, seja um acidente, ou seja uma catástrofe, ou seja um grande problema com quem você ama. Vai ter dias assim também em 2020. Agora a palavra nos diz, nesse dia você precisa se esforçar e saber que o Deus, aquele que está contigo sempre, se você valorizou o essencial, Ele vai te sustentar, Ele vai te guardar, Ele vai te fortalecer, Ele vai fazer toda a diferença. Então, entenda essa verdade, vai ter dia que não vai ser fácil, mas esforce-se um pouco mais, porque Deus vai te abençoar. Quarto ponto, para nós caminharmos para a reta final, siga o seu ritmo, é o seu ritmo de corrida. Você imagine eu, amador dos amadores, querer acompanhar o professor Luiz, eu estou lascado. 2 quilômetros eu já estou caído no chão de língua para fora e a SAMU vai ter que vir para mim. Não vou conseguir acompanhar o ritmo dele. São outras realidades, outras experiências, outros caminhos. O que isso significa para a nossa vida e aplicando para a nossa realidade espiritual? Tudo. Não fique se comparando com as outras pessoas. A proposta do mundo é sempre se comparar, e ainda mais com as redes sociais hoje, caramba, isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Aplicando para quem está aí nessa área do corpo, né, o cuidado com o corpo, as redes sociais hoje bombam de gente que malha, né, e gosta de mostrar os bíceps, os tríceps, sei lá mais o que. É gente fazendo isso o tempo todo. Agora, você também vê pessoas se matando, seja numa academia ou numa corrida, estourando os músculos, fazendo as coisas do jeito errado, porque se compara com algo utópico. Se compara com algo utópico e vai querer fazer o mesmo, já era. Você imagine eu querer levantar o peso que o Alan levanta. Eu estou lascado, né, Alan? Estou lascado, não tem como. É impossível, porque ele tem uma certa experiência de levantamento de peso que eu não tenho. A vida cristã é assim, a caminhada é assim. Cuida da sua alma, para você não estar se comparando com as outras pessoas. Você vendo as outras pessoas colocarem nos seus status, né, prosperidade financeira, as pessoas, digamos, assumindo na vida espiritual alguns posicionamentos, alguns cargos, e joga isso como se fosse algo para despertar inveja nas outras pessoas, e você, eu preciso disso para ser feliz. Não, você precisa entender que Deus te criou único, você é único, e a caminhada que você está tendo também é única. Talvez outras pessoas sim já passaram por onde você passou, mas entenda que ela alcançou o ritmo que ela está hoje, passando pelo ritmo que você está seguindo. Então, vai devagar, o que não pode é desanimar, um dia por vez. É um dia por vez. Hoje eu acordo, eu leio a Bíblia, eu oro, amanhã eu continuo, depois eu dou um tempo a mais nisso, não vou ficar me comparando com as outras pessoas, porque senão você
pode literalmente se arrebentar, se tentar viver uma vida que não é sua. A sua vida é sua, viva ela seguindo os preceitos de Deus, edifica a sua família baseado na realidade que você vive. As finanças, vive Deus passos conforme as tuas pernas dão conta. O que nós temos visto de gente destruir a vida emocional, familiar e espiritual, sabe por quê? Porque ficam se comparando com a vida financeira de outras pessoas. Se aquela pessoa fez uma viagem, se está andando de carro importado, e se não sei mais o que, deixa ela, mas não caia em ciladas, porque o nosso adversário ele é muito preciso. Ele coloca algo para te pegar, para te fisgar, e propõe lucros da noite para o dia, e as pessoas estão entrando nisso, entra em dívida, se aperta, não consegue dormir direito, compromete na profissão, briga com o cônjuge, destrói a vida, porque não seguiu o seu ritmo. Siga o seu ritmo, e o nosso ritmo deve ser firme e constante, como Paulo vai dizer aos Coríntios: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão, mas é o nosso trabalho, não é o trabalho do fulano, não é segundo as forças do fulano, a mentalidade do fulano. Deus deu para você um ritmo, siga ele. Não quer dizer que nós não podemos melhorar. Quem sabe um dia, Luiz, vou fazer uma maratona contigo, mas eu sei que aonde eu estou hoje, até lá, tem muito a aprender, muito a crescer, muito a desenvolver, só que eu vou devagar, aprender um pouco a cada dia, porque senão eu posso comprometer a minha vida. E para nós finalizarmos, nessa caminhada, nos desafios que nós temos à frente, tenha parceiros, tenha gente que vai te auxiliar. Conversando com pessoas desse meio, todos eles me falaram: sozinho o esforço sempre precisa ser maior. Alguém te incentivando e alguém andando contigo, ou do teu lado ali te apoiando, vai ser muito mais fácil de você conseguir, porque a vontade de desistir vai ter. Nesses 20 dias já teve pelo menos 2 vezes que eu falei: hoje eu não vou acordar às 5 da manhã, vou ficar dormindo. Daí de repente o despertador toca, eu desligo, mas daí alguém me chuta do lado: vai, acorda, né? Tem que ir. Está me incentivando, está falando para não desanimar, está falando para não desistir. Isso é extremamente importante. Aplicando a nossa realidade espiritual e de alma, o que você precisa entender? Nós não fomos projetados para ser indivíduos isolados. Nós fomos criados por Deus para viver na coletividade. Consequentemente, se você quer ter um ano bom, e nessa tua maratona de vida, escute isso, na tua maratona de vida, na tua maratona de 2020, cuidado com as pessoas que estão ao seu redor. Valorize quem você ama. Valorize quem você ama. Viva momentos de qualidade com as pessoas que Deus te confiou. Assim, vocês sabem que eu atendo muitas pessoas, mais ou menos ano passado 1.200 pessoas, mais ou menos que eu consegui contabilizar, porque eu anoto nome por nome. Sem dúvida, os maiores problemas que eu atendo, porque eu escrevo a causa do atendimento: relacionamento. Quando nós se afastamos de Deus, consequentemente, o afastar de Deus vai comprometer a qualidade dos nossos relacionamentos. Por quê? Em Deus, nós vencemos os desejos pecaminosos e a nossa carnalidade, porque a minha carnalidade o tempo todo diz: egoísta, seja egoísta, pense em você, se preciso for, use os outros como degrau para subir na vida. Quando eu me aproximo de Deus, eu me prostro diante de Deus, eu tento negar o meu eu e fazer com que Cristo viva em mim. A proposta do Evangelho é outra: negue o seu eu, seja altruísta, ame as pessoas como você ama a si mesmo. Mas, se quer mostrar o teu amor para comigo, diz Deus, ame as pessoas. Então nós precisamos entender, não tem como ter vida em abundância, saúde espiritual e emocional, se você não se relaciona bem. Vou falar de novo isso. Não tem como você ter uma vida plena se você não se relaciona bem. Não estou dizendo que nós precisamos amar de uma maneira cega todas as pessoas e se entregar por elas como a gente faz por quem está perto. A Bíblia mesmo vai dizer que vai ter uns casos que a gente vai ter que suportar.
Suportar. Mas a Bíblia nos diz para nós evitarmos ter confusão, ter paz com todos e demonstrarmos o nosso amor em atitudes. O que eu quero que você entenda? Guarde a sua boca, guarde o seu coração, para você em momentos inconsequentes não destruir aquilo que Deus te deu. Se eu perguntar aqui para você pensar um pouco, qual foi os maiores momentos de dor na sua vida, é bem provável que os maiores momentos de tristeza e dor estão atrelados com pessoas. Foi uma traição, foi o que alguém fez por você, isso te trouxe ira dentro do coração, isso fez muito mal para você. Mas se eu perguntar quais são os melhores momentos que você consegue lembrar da sua vida, você também vai conseguir fazer um link com pessoas. Porque sim, relacionamento é um risco que nós corremos porque precisamos abrir o coração e se entregar para alguém. E quanto mais a gente se entrega, mais aquela pessoa tem potencial de nos prejudicar e de nos magoar. A vida é assim, mas você precisa entender que a cura para as dores da alma também estão nos relacionamentos. Portanto, aprenda a se relacionar na maratona da vida. Não ande sozinho. Talvez você pode dizer, pastor, eu estou andando sozinho. Está difícil encontrar alguém, viu? E não estou falando só na questão de relacionamento, de amizades também. Sim, o mundo jaz no maligno e as pessoas cada vez estão mais egoístas. Mas ore para Deus colocar gente boa do seu lado, e Deus vai colocar. Se você estiver praticando o essencial, oração, meditação na palavra, Deus vai te dar discernimento, sabedoria para você ver na realidade ao seu redor, pessoas que vale a pena fazer aliança. Mas por favor, não ande sozinho. Deus te deu uma comunidade de fé, Deus te deu igreja, Deus te deu os pastores, Deus te deu pessoas que podem te ajudar naquilo que você está passando, para vencer as maratonas e chegar até o final. Para nós finalizarmos, porque eu já passei do horário, para nós finalizarmos, eu achei fantástico quando o professor Luiz, numa das respostas, ele me falou: o maior estímulo para a pessoa ser constante na maratona, na caminhada, nos desafios que tem pela frente, são os resultados que ela vai obtendo quando aplica aquilo que precisa ser aplicado. E eu achei isso fantástico, porque a nossa caminhada com Cristo é assim, é surpreendente e sempre traz resultados. Essa semana eu estava evangelizando alguém, e a pessoa foi muito sincera comigo. Ela disse: pastor, eu confesso que eu passei muitos anos estudando na faculdade, eu confesso que eu tenho dificuldade em exercer a minha fé, porque para mim esse negócio de fé é um salto no escuro. Eu olhei para ele e eu disse: por um lado você tem razão, porque o primeiro passo da fé, a gente precisa se posicionar. O primeiro passo da fé pode ser esse salto no escuro, mas eu te garanto que se você der o primeiro passo em busca do Senhor, você vai se surpreender, porque Ele vai começar a se manifestar para você, e Ele vai mostrar coisas estupendas. Você vai ver que de fato o andar com Cristo é algo que vai se materializando no seu dia a dia, não apenas de dentro para fora, como o preenchimento da alma, perdão dos pecados, certeza da salvação, uma esperança verdadeira, mas o Senhor, Ele vai começar a mostrar para você o agir dele sobre a sua vida. Hoje eu estava de novo com essa pessoa, e ele falou: pastor, eu estou começando a perceber aquilo que o senhor falou. Eu estou dando, na expressão dele, eu estou dando os meus passos de fé, inicialmente no escuro, mas eu já estou começando a perceber já de dentro para fora as mudanças. Evangelho é isso. Se você dá um passo em direção de Deus, como Deus já deu todos os passos necessários na sua direção, você vai se surpreender por aquilo que Ele vai fazer na sua vida. E daí, aquilo que o professor falou, o maior estímulo para a gente não desanimar, para a gente perseverar, são justamente esses resultados que nós vamos obtendo na caminhada. E para finalizar, é isso que eu quero te incentivar. Pratique isso, você vai ver que Deus vai te abençoando, Deus vai firmando os teus passos, Deus vai manifestando a graça dele sobre a sua vida, e você vai dando um passo por vez. Não apenas vai vencer a maratona de 2020, mas você vai vencer a maratona da vida. E como é bom nós sermos vencedores em Cristo, porque a promessa eu quero ler pelo menos 6 versículos com você. A promessa é para os vencedores. Apocalipse, nós vamos ver as cartas que João envia a todas as igrejas da Ásia.
E ele vai dizer assim, Apocalipse 2:7, ao vencedor eu darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Também darei a estrela da manhã. Apocalipse 3:5, o vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos anjos. Apocalipse 3:12, eu farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, dali ele jamais sairá, escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. E por fim, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci, sentei-me com meu Pai no seu trono. Vale a pena permanecer na maratona da vida, aliançado no Senhor. As promessas de Deus não caem por terra, as promessas de Deus permanecem. Escute o que eu vou te dizer. Eu sei que a palavra de hoje, fazendo essa comparação com uma realidade de quem corre mesmo, eu sei que foi para tentar mostrar para você alguns pontos essenciais que você precisa praticar. Pratique isso. Não negligencie essas orientações. Você vai se surpreender o que Deus vai fazer na sua vida em nome de Jesus. Vamos se colocar em pé.